Irmãos, dando continuidade à nossa lição, vamos agora ver como Paulo ora pelos crentes em Roma. Essa epístola foi escrita em 57 depois de Cristo, em Corinto ou Cencreia, posterior a 1 Coríntios, 2 Coríntios, que é datada de 55 depois de Cristo. Vamos ver, para entender melhor como ele ora pelos crentes em Roma, com a seguinte pergunta. Primeiro, Paulo orava pela segurança deles? Irmãos, antes de responder, para melhor entender, leiamos o que está em Romanos 15, versículos 5, 6 e 13. Vamos lá? Então, Romanos 15, 5 e 6. Veja bem, irmãos, olha só. Como um crente consegue, passando por uma situação difícil, não perder a esperança e até mesmo mostrar sentimento de alegria? É o que ele vai mostrar lá em Romanos 15, 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para os outros, segundo Cristo Jesus. E versículo 6. Para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E Romanos 15, 13. E o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, quando ele faz essa oração pelos crentes lá de Roma, ele não faz a oração estando preocupado com a segurança deles, irmãos? Porque ele sabia que o ambiente hostil de Roma, das perseguições, dos martírios, que aqueles imperadores romanos eram todos eles muito violentos, e não hesitavam em mandar matar, mas ele não orava pela segurança, e sim pela unidade, isto é, ele queria a união deles, e também pela alegria e paz e esperança. Por quê, irmãos? Porque ele acreditava que enquanto os estrangeiros de Roma vissem a igreja unida, eles, os estrangeiros, seriam atraídos para o Evangelho de Cristo. Então veja, o que Paulo esperava dos crentes de Roma? Que eles fossem unidos, que eles fossem unidos em oração, que eles mantivessem alegria, que eles mantivessem paz, e que aqueles que não eram romanos, aqueles estrangeiros que estavam ali, olhassem e vissem que mesmo diante de tantas hostilidades, de tantas coisas ruins que aquele pessoal enfrentava naquela cidade, ele esperava que eles tivessem alegria, paz, para que todos aqueles outros pudessem congregar com eles, se aproximar deles e ver, poxa, se eles estão passando dificuldade, estão alegres, vamos nos unir a eles, para que também possamos ficar junto com eles e aumentar essa alegria, essa esperança, essa fé. Então, Paulo orava por tudo isso, irmãos, mas não orava diretamente pela segurança deles, Por quê? Porque ele acreditava que todos os estrangeiros que estivessem ali seriam atraídos para o Evangelho, como eu já mencionei. Bom, lá em Romanos 15, 30, ele convoca os irmãos da igreja a se unirem em oração. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, também pelo amor do Espírito, que luteis, como eu já falei, comigo nas orações a Deus a meu favor. Então, ele queria isto, que todos os irmãos lá lutassem em oração, perseverassem na fé, na esperança, com paz e alegria. Era isso que ele esperava daqueles crentes lá de Roma e dos estrangeiros que lá vissem o pessoal orando e vivendo. Prosseguindo, irmãos, vamos agora para o nosso estudo lá em Éfeso. Paulo vai orar pelos crentes em Éfeso. O que era Éfeso? Era a segunda cidade de maior importância depois de Roma. Era um centro comercial muito desenvolvido, Lá tinha porto também, E lá tinha uma deusa, muito famosa, Ártemis ou Diana. Era a deusa de tudo, irmãos. Era a deusa, só para ter uma ideia do poder dessa deusa, ela era deusa, vejam bem, irmãos, ouçam, ela era deusa da caça, era deusa, da lua, era deusa dos animais selvagens, do parto, da virgindade, e ela tinha um marco, que era sempre nas imagens, nas fotografias que se vê hoje, fotografias históricas daquela época, ela andava com arco e flecha. Por quê? Porque quando ela era desafiada, ela não tinha dúvida, mandava assassinar, mandava matar, e às vezes ela mesmo com arco e flecha matava. Então, ela era uma deusa que tinha lá,
o seu poder para aquele pessoal, né, que gostava desses deuses, né, dessas pessoas todas que, como nós já sabemos, a estátua que não falava, que não dizia nada, mas eles veneravam esses deuses, né? E o que aconteceu lá em Éfeso? Aconteceu que quando Paulo esteve lá com seus companheiros, né, eles foram, digamos assim, mal recebidos, né? Eles tiveram problemas sérios lá quando eles foram levar a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque lá tinha um sujeito de nome chamado Demétrio, né? E que era ourives, e que eles estavam vendo que ele ia ser prejudicado nos seus negócios. Por quê? Porque Paulo ia acabar com toda aquela coisa, né? Que eram, sabe, que eles levavam amuletos, tudo aquilo lá, que para Paulo aquilo ali era bobagem. Então ele vai com seus companheiros defender o evangelho, mas vai encontrar esse pessoal lá fazendo balbúrdia, querendo, né, mais uma vez prejudicá-los. A respeito, né, de tudo isso, né, dessa passagem lá em Éfeso, é bom você ler Atos 19, 23 a 40, que tem uma bonita explicação do que aconteceu lá em Éfeso com Paulo e seus companheiros. Não é o caso aqui da nossa aula, mas vale a pena ler para você entender o que se passou em Éfeso. Então, o que ele esperava lá em Éfeso, né? Em Éfeso foram atacados por essa multidão que estava furiosa com a mensagem do Evangelho, como nós já falamos, né? Como é que Paulo orou pelos Efésios? Para isso, irmãos, vamos ler lá em Efésios 1, versículo 17 a 19. Então, irmãos, acompanha lá na Bíblia. Paulo escreveu assim, versículo 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E versículo 19: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. É o que Paulo esperava dos crentes em Éfeso, né? Então, o que ele esperava daquele pessoal lá de Éfeso, dos crentes, né? Ele esperava que eles tivessem... Qual é o foco da oração dele, né? O foco é o desenvolvimento da pessoa, o caráter, né? O espírito de sabedoria e revelação no aprofundamento da sua experiência com Deus, para se tornarem mais parecidos com Cristo. Então, ele esperava que os crentes de Éfeso tivessem esse desenvolvimento espiritual, sabedoria, revelação, né, no aprofundamento da experiência com Deus. Era isso que ele queria ver no pessoal lá de Éfeso, né? Lá em Efésios, né, no texto áureo, em 3,18, né, há uma mensagem de Paulo que esperava que os crentes entendessem. São aquelas 4 palavras que estão no texto áureo: comprimento, largura, altura e profundidade. Rapidinho, irmãos, eu vou dar uma ideia a respeito dessas palavras, né? Largura. O que seria a largura? O amor mundial de Cristo abraçando todos os homens. Isso seria o sentido da palavra largura. A palavra profundidade. Qual seria o entendimento? A profunda sabedoria de Deus que nenhuma criatura pode atingir, consegue alcançar, né? E consegue entender, né? A largura. O amor mundial de Cristo abraçando todos os homens. A profundidade que eu já falei, né? Agora, maiores detalhes sobre a profundidade você vai encontrar em Romanos 11, 33. A altura, o que seria a altura? Além do alcance de qualquer inimigo, ou seja, nenhum inimigo teria o alcance de chegar a Deus, pois o alcance dele era infinito, né? E o comprimento, o que era o comprimento? O comprimento estava estendido para todos os séculos, todos os tempos, todas as gerações, ou seja, o comprimento não é cumprimento, é comprimento, ou seja, estendido para todas as gerações, todos os séculos, o quê? O amor de Cristo, né? Interminável, né? Deus sempre olhando por todos no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, né? Ou seja, essas 4 palavras, irmãos, elas merecem estudo à parte, mas não faz parte aqui da nossa aula, apenas para ter uma ideia do significado. Então era difícil entender tudo que ele falava, porque precisava muito conhecimento das escrituras, né? Muito conhecimento de leitura bíblica, para que pudessem ficar bem próximos do que Paulo queria transmitir para eles. Só, digamos assim, os companheiros dele, né? Todos eles tinham um alcance maior
a visão disso daí. Tá? E, finalmente, irmãos, orando pelos crentes em Filipos. Está lá em Filipenses 1, 9 a 11. O que resultado Paulo esperava? O que ele esperava dos crentes lá de Filipos? Então, para entender, vamos ler lá os versículos, Filipenses 1, de 9 a 11. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Versículo 10. Para provardes as coisas excelentes, sede sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Versículo 11. Cheio de frutos de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Paulo esperava que os filipenses aprendessem a discernir o que é melhor. Né? A carta aos Filipenses foi escrita em 61 depois de Cristo, né? Quando ele já estava em prisão domiciliar lá em Roma. Né? Então, irmãos, que resultado Paulo esperava? Encorajava eles a permanecerem firmes diante da perseguição, porque era uma cidade romana. Filipos era uma cidade habitada por muitos militares aposentados, né? E lá se falava muito latim, quase não tinha judeu. Então a missão de Paulo lá em Filipos foi difícil, não foi fácil não, irmãos, porque ele tinha que enfrentar aquele pessoal que só adorava César, né? Ave César, né? Para eles era o importante. Muito bem, irmãos, dito tudo isso, para a gente terminar a nossa lição, vamos agora então à nossa conclusão, que diz respeito, são 3 princípios quando nós formos orar, né, por alguém. Está lá na revista do aluno, na página 49. Então, irmãos, para finalizar a nossa aula, vamos lá. Primeiro, quando for orar, né, por alguém, 3 princípios. Primeiro deles, não ore apenas pelo aspecto mais óbvio da situação. Inicie buscando a Deus a respeito de uma visão mais ampla da situação e da vontade de Deus. Segundo princípio, não ore tanto pelos resultados, mas focalize a sua oração também no processo. E terceiro princípio, não se esqueça de lutar em oração, a fim de que a missão de Deus se realize por meio daqueles por quem estamos intercedendo. É isso daí, irmãos. Desculpe pelo atraso da nossa aula, que deveria ter sido domingo, está sendo hoje, segunda-feira. Uma boa semana para todos e desculpe se alguma coisa não saiu a contento. Paz e graça, irmãos. Amém. Uma boa tarde para todos, bom feriado. Obrigado, irmãos.